Boi em Pauta. Oferecimento. Olá, o Boi em Pauta de hoje traz um convidado especial, que já é conhecido da casa, já foi entrevistado do Boi em Pauta logo no início do programa e agora volta aqui para contar as novidades para a gente. Mas antes dele falar um pouquinho das novidades, dos avanços das pesquisas no que diz respeito à pastagem, à nutrição, a gente quer saber para o pessoal de casa que ainda não conhece o Bruno Pedreira, da onde ele veio, quanto tempo ele está no Mato Grosso, a formação dele. E o Bruno é gente boa e conhecido nosso de longa data. Bruno, seja bem-vindo ao Boi em Pauta, é um prazer recebê-lo aqui. Queria agradecer já de antemão também a Embrapa, que sempre libera você para participar dos nossos programas aqui. E a gente quer saber um pouquinho, o público de casa quer saber um pouco mais de você. Eu sei que você é baiano, veio de Salvador, Bahia, mas qual a sua formação, quando que você chegou no Mato Grosso? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa, Arnaldo, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né, de novo no Boi em Pauta. Eu sou baiano, como você falou, estou aqui na Embrapa desde 2010, fechando aí a primeira década de Mato Grosso, mas sou a quinta geração de pecuarista lá em casa, então pecuária vem de longa data na família. Já da Bahia fui para Minas fazer a Escola de Agronomia da Universidade Federal de Lavras, de lá desci para Piracicaba, onde fiz toda a minha pós-graduação, e desde 2010, então, morando em Sinop, depois que terminei lá na Exalc e me mudei aqui para a Embrapa Agrosilvo Pastoril, onde venho conduzindo as pesquisas com os sistemas de produção, onde a gente bota o foco nas pastagens, né, para tentar melhorar o nosso sistema de produção de maneira ampla. E tem melhorado muito, né? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, Isso. a gente vai falar disso, desses avanços do Brasil. O Brasil tem evoluído muito no que diz respeito à pastagem, à nutrição, à genética, Sem né? dúvida. E nós vamos bater um papo mais sobre isso. Mas, Bruno, o que eu queria saber um pouco de você agora, você acabou de chegar dos Estados Unidos, passou um período longo por lá, 18 meses morando na Flórida, né? E fazendo lá, estudando, fazendo meio que uma pós-graduação, aprendendo mais, um curso intensivo, principalmente sobre pecuária, sobre pastagem, sobre produção, né? Nesse período que você passou lá, o que você viu de tão diferente dos produtores brasileiros com os produtores americanos? Isso é interessante, Arnaldo. Uma diferença entre perfis, assim, né? Um perfil diferente. As fazendas um pouco menores do que as nossas. Um produtor que mora na fazenda, com a esposa, com filhos. Você chega lá, acha uma menina de 16, 17 anos, né, dirigindo um trator. A esposa está ajudando ele no ordenha. O filho está imbuído de uma cerca. E a gente vê, assim, um envolvimento muito forte da família dentro da propriedade. Eu acho que isso foi uma das coisas que chamou bastante a minha atenção em relação ao perfil do produtor que lá está. Outra coisa que a gente conversava também nos bastidores, antes de começar aqui a nossa entrevista, você me falou um pouco da preocupação deles com a sucessão familiar, né? Sim. Isso é muito levado a sério, parece que a educação do agronegócio já começa nas escolas. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso também. Essa é uma leitura interessante. Eu levei duas filhas comigo, uma delas um dia chegou em casa com um adesivo que tinha aprendido na escola, no programa a Agricultura na Escola, né? Então, com 5, 6 anos de idade, eles começam a
incentivar nas crianças esse amor pela agricultura mesmo, para que eles entendam de onde vem a carne, de onde vem o leite, por que é importante consumir um produto que foi produzido perto da minha casa, na minha região, no meu estado. Além disso, eles têm programas como os Futuros Fazendeiros da América, onde os adolescentes, né, escolhem um animal, levam a um parque de exposição, existe um certo julgamento em torno disso, na tentativa de desenvolver nos filhos dos produtores essa vontade de dar continuidade ao setor produtivo, né? De ser alguém que vai herdar um legado produtivo, como eu tenho orgulho de ser a 5ª geração em casa de pecuaristas, e isso lá é bem forte entre eles. Aqui no Brasil, às vezes a gente se depara com alguns produtores que, tipo assim, às vezes ele fala para o filho dele, não, fazenda é muito ruim, fazenda é muito difícil, o sol é muito quente, não dá dinheiro, isso aqui não vai, quer dizer, ao invés dele motivar o filho dele, ele acaba tirando o filho dele para a cidade e acaba que o negócio dele acaba por ali. Exato, e lá a preocupação é exatamente ao contrário dessa, né? Eles também tiveram algumas perdas no passado, quando a gente entrou essa coisa do computador mais forte, a turma foi mais indústria da tecnologia, do agribusiness às vezes, o cara às vezes queria a coisa mais da bolsa de valores, e eles também perderam um pouco isso há uns anos atrás, de uma geração que deixou o campo meio vazio. Então agora estão em busca de trazer essa geração novamente para que eles assumam as fazendas daqui para frente. Esse êxodo rural que está acontecendo no Brasil hoje, então já aconteceu lá também, e eles resgataram isso. Exato, eles sempre tiveram esses programas, perderam um pouco de força e agora isso vem de uma maneira bem forte, tentando resgatar o rural dentro de casa. Ô Bruno, uma outra coisa que sempre chama a atenção da gente é o alto índice de produção americano, né? A gente sabe que eles têm um rebanho menos da metade que o nosso, em números de cabeça, porém, eles produzem mais carne que a gente, cerca de 2 milhões de toneladas a mais. Como que é exatamente esses números, o que você viu lá, como eles chegam nesse sistema de produção tão intensivo? É interessante. Isso acho que vem muito da gestão que eles fazem em cada propriedade. Se você olhar os números hoje que a gente tem divulgados do sistema americano, por exemplo, eles têm lá cerca de 95 milhões de cabeças, a gente tem 244 milhões aqui no Brasil, mas eles produzem 12 milhões,6 de carne, a gente está produzindo esse ano aí 10,6. Então, se a gente olhar do ponto de vista de eficiência, são quase 3 vezes mais pela mesma unidade de produto. E eu acho que isso vem da organização, sabe, do planejamento. O americano, do ponto de vista da organização do seu dia, já é muito diferente da gente no Brasil. Então, a agenda para eles é um negócio muito sério, o planejamento é muito levado a sério. Tudo acontece na hora que tem que acontecer, numa determinada hora do dia. É tudo muito encaixadinho para que o tempo seja utilizado de uma maneira muito... Até porque aqui, a gente falava aqui, né, a gente tem chuva abundante, o clima é muito diferenciado, tudo nos favorece aqui. Isso. E lá, vamos dizer que é tudo meio que ao contrário, nada favorece, ele tem que fazer as coisas milimetricamente calculado para que ele não tenha problema. E é daí que nasce a especialização, né? Eu tenho dito quando a gente discute integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma coisa para eles muito difícil de fazer. Aqui a gente está no norte do Mato Grosso hoje. Vamos colher soja, vamos plantar milho e ainda vamos fazer pecuária nessa mesma área ao longo desse ano. Então, é uma abordagem diferente do que a gente tem realmente. Aqui no Brasil, Bruno, às vezes a gente se depara ainda, e a gente tem cobrado bastante isso nos leilões, isso tem mudado, mas a gente se depara com propriedades que não tem balança ainda, não pesa os seus animais, não sabe quantas arrobas tem de estoque na fazenda. Exato, isso é uma coisa que eles têm, a tecnologia lá tem entrado muito forte na fazenda, né? As balanças de passagem, essa coisa de ter mais números gerados dentro da fazenda e usar isso para tomar decisões. Bom, Bruno, a gente vai agora para o nosso segundo bloco, né? E a conversa está muito interessante, a gente vai para o segundo bloco, mas eu queria deixar o nosso produtor brasileiro mais tranquilo. Nem tudo está perdido, não. O Brasil avançou muito nos últimos anos e a gente vai falar um pouco desse avanço que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos anos no próximo bloco, ok? Fica com a gente. A capacidade da Nutribio hoje seria de 200 toneladas dia de torta de algodão. Isso, se você fizer uma conta, 4 quilos por animais dia, nós temos condição de tratar 50 mil cabeças dia. Hoje, todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torta. A Nutribio, ela precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso daí tem na região.
Nutribio, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, de várias localidades aqui da região, traz aqui a gente esmaga ela. E ali o processo, separa o óleo do farelo. O farelo é a torta de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos lançamento que nós fizemos, a super torta Nutribio. Ela é uma torta de algodão com melaço de soja. O óleo, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para biodiesel e outra parte para refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribio em Sinop. A gente visa o lucro do pecuarista. Então estamos desenvolvendo tortas diferentes, vendo com controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativas para melhorar o produto nosso para o nosso cliente. A gente vai vencer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos para trabalhar. Essa é a tecnologia Dry, o seu mineral protegido da chuva sem perdas e empedramentos. Olá, estamos de volta e sem delongas, né? Vamos continuar nossa prosa aqui com o Bruno Pedreira e a gente vinha então falando do assunto aí da produção americana, os altos índices de produção da pecuária americana. E agora, Bruno, a gente quer saber um pouco, eu falei na passagem de bloco, o Brasil evoluiu muito, né? Nos últimos 20 anos, os números realmente impressionam. Eu queria que você externasse um pouco esses números para o pessoal de casa que está nos acompanhando nesse momento. Acho que isso é importante. Olhar para fora é bom para a gente ver o que está acontecendo, mas a gente precisa olhar para dentro e reconhecer o que foi feito aqui dentro também, né? Então, os nossos números aí de IBGE, de números do Brasil, dizem que de 1990 para cá, nós reduzimos cerca de 17% das nossas áreas de pastagem no Brasil. Ao mesmo tempo em que aumentamos 1,5 vezes a quantidade de animais em número de cabeças e aumentamos em 6 vezes a nossa produção de carne. Então veja, reduzimos um pouquinho a área de pastagem, 1,5 vezes o número de animais e 6 vezes a produção de carne entregue ao nosso mercado consumidor interno e externo. Então sim, o Brasil tem feito muito, tem feito o seu dever de casa e isso é muito custa, né, obviamente, ao empenho do produtor rural brasileiro, do pecuarista que está aí na ponta da porteira todo dia fazendo isso acontecer, associado a todo um programa de pesquisa e desenvolvimento que é feito hoje no país,
né, pelas agências de pesquisa, pelas universidades, por todo mundo que está gerando número e informação para que a gente faça essa pecuária ser cada dia melhor. Cada dia melhor. Ô, Bruno, uma outra coisa interessante, a gente está aumentando essa área que diminuiu da pecuária, ela foi para a produção de grãos. Boa parte dela Sim. vai para a produção de grãos. E uma outra coisa, a gente está aumentando a nossa produtividade. O que você vê nesse mercado nosso, você que esteve lá fora, mercado de carne, a gente aumentando a produção, você acredita que as pessoas vão continuar consumindo, conseguir consumir toda essa carne, toda essa produção que a gente vai continuar aumentando ao longo dos anos? Acho que sim, a gente tem visto uma intenção muito forte, assim, principalmente de países asiáticos, né? China continua crescendo, cresceu um pouquinho menos esse ano do que o normal, mas continua crescendo, Índia crescendo. Então existe uma demanda crescente no mundo hoje ainda por proteína animal. Quero crer que à medida em que a gente aumenta o nosso poder de consumo interno também, e o Brasil vem mostrando sinais de que a economia vem reagindo, a gente conseguiu controlar um pouquinho a inflação, dólar um pouquinho alto, né, ajuda a gente a exportar. Então sim, eu acho que o cenário é para que a gente continue mantendo o nosso consumo interno e aumentando as perspectivas, né? O Ministério da Agricultura esse ano conseguiu abrir novos pontos de exportação, deu essa mexida no nosso preço interno, parece que a coisa agora vem se acalmando, mas eu acho que isso tudo traz uma perspectiva muito boa para a nossa pecuária. Daqui um pouquinho a gente vai falar um pouco de pastagem, da evolução, das pesquisas novas que tem aí, o que tem de novo no mercado, mas antes de chegar na pastagem, eu queria que você falasse um pouquinho, e eu sei que você acompanha isso, não tão de perto, mas acompanha a evolução genética que nós tivemos no rebanho brasileiro nos últimos anos. E que é o que ajuda a gente a explicar junto com o pasto todo esse ganho que foi feito, entregar 6 vezes mais carne do que a gente entregava na década de 90. Né? Então, melhoramento genético, IATF, todas essas tecnologias que o produtor vem trazendo para dentro, eu acho que o produtor hoje já entendeu que ele precisa de balança. Né? A gente precisa de um boi que bote mais peso no rebanho, de uma vaca que dê um bezerro em menos tempo, de uma desmama que chegue mais pesada no mercado. E à medida em que a gente junta todas essas tecnologias, onde nós vamos alinhar melhoramento genético animal e melhoramento genético vegetal, que são os nossos novos cultivares, para que a gente possa construir um sistema de produção que é cada vez mais eficiente. Você acha que nós estamos aumentando bastante a produção, como você já disse, a gente vem melhorando isso, melhorando genética, melhorando nutrição. Nós estamos num momento que a gente está evoluindo bastante também nos programas de qualidade de carne, né? O pessoal já está preocupado em produzir não só quantidade, mas carne de qualidade. Recentemente a gente esteve num dia de campo em Rondonópolis, lá com o seu Shiro Nishimura, e ele então preocupado com o marmoreio e já mandando amostras de carne para os Estados Unidos, preocupado com a maciez da carne. Como que você vê esses programas aí que vem acontecendo para a qualidade de carne? Eu acho que isso é importante e isso tem que vir atrelado à educação da sociedade como um todo. Porque eu acho que a gente pode amarrar essa coisa da qualidade da carne na importância que a sociedade dá para isso. Então não adianta só a gente trabalhar para dentro da porteira fabricando uma carne cada vez melhor, um leite cada vez melhor, seja lá qual for o produto agrícola que a gente está fazendo, e a sociedade não ter consciência do que nós estamos fazendo em relação a isso. Isso é muito forte nos Estados Unidos também, no sentido de você chegar na prateleira do supermercado e ter uma certa explicação dessa carne. Por que eu estou pagando a mais numa carne que tem um marmoreio melhor, que tem uma maciez melhor? Tem uma história carne que também. Vem com uma bula. Exato, que tem uma historinha, que sabe o produtor de onde veio isso, não necessariamente uma rastreabilidade, mas que é uma ferramenta que ajuda, mas que tem a história. Eu acho que uma das coisas que o americano faz bacana lá com os produtos dele é contar uma história que tem em torno disso. Então, se a gente tem esses programas hoje sendo desenvolvidos no país, a gente precisa levar isso para quem está comprando, para que ele compre mais do que a nossa carne com uma excelente qualidade, que ele compre a história do produtor rural brasileiro. Você me disse antes da gente entrar no ar, e a gente vai fechar esse bloco agora, que determinados produtores têm na gôndola do supermercado a foto dele com a família e o produto exposto. Isso tem sido uma crescente muito forte lá, sabe? Produto de origem local. Então você reconhece o local. Em cada estado americano prioriza os produtores do seu estado. Então você chega na gôndola, tá lá uma foto do grupo de pecuaristas que produziu, de uma associação de criadores, e aí a dona de casa, o comprador dessa carne, começa a se identificar com aquela pessoa que é um produtor, que está ali na região, que está, às vezes, atendendo no mesmo supermercado que ela.
Que maravilha. Bom, quanta gente vem evoluindo, né? E quanta gente vem aprendendo. E o brasileiro é bom para aprender, viu? Ele não aprende fácil. Bom, eu acho que a gente vai fechar aqui o nosso segundo bloco, ô Bruno. E aí no terceiro bloco a gente vai falar então sobre as pesquisas, sobre as novas cultivares de pastagem que tem chegado no mercado. Já tem capim resistente a cigarrinha aí que eu tô sabendo. Vamos falar disso daqui a pouquinho? Vamos sim, vamos sim. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente volta então para falar aí da evolução das pesquisas que diz respeito à pastagem, vamos falar dessa variedade aí resistente à cigarrinha que está chegando no mercado. Né? Daqui a pouquinho a gente está de volta. No ano de 2006, o empresário José Lopes acreditou que poderia mudar o atual cenário de demanda do milho no Paraguai, fundando a primeira indústria de etanol 100% à base de milho da América Latina, garantindo assim consumo, pois o cultivo do milho dependia da exportação para viabilização no país. A sua determinação e capacidade foi multiplicada em toda a organização e, por isso, hoje somos a Impasa, maior produtora de etanol de milho da América Latina. Sempre com visão inovadora e com profissionais altamente capacitados, a Impasa cresceu e hoje é referência mundial em eficiência operacional e produtiva. Nossos processos internos buscam a qualidade em tudo que produzimos, o que nos lançou em um desafiador projeto de crescimento. Com este crescimento, a nossa capacidade de processamento diária é de 6.500 toneladas de milho, que são transformadas em 2.700.000 litros de etanol, 1.900 toneladas de DDGS, 450.000 quilos de açúcar, 220.000 litros de óleo de milho, 200.000 litros de biodiesel, gerando uma demanda de mais de 2 milhões de toneladas de milho por ano. Possuímos certificações internacionais que nos habilitam exportações para os mais exigentes mercados consumidores da Europa e Ásia. Em parceria com a Momen TV, lançamos a tecnologia IOP para o mercado agrícola mundial, sendo a primeira e mais avançada tecnologia em aplicação que une óleo de milho e adjuvantes de alta performance, proporcionando controle biológico e desempenho de aplicação em um único produto. Contamos com mais de 2.000 colaboradores em nossas plantas. Geramos indiretamente mais de 5.000 postos de trabalho, auxiliando e desenvolvendo o progresso social e econômico de toda a região de atuação. Somos produtores de energia limpa e renovável. Somos responsáveis economicamente, ambientalmente e socialmente, buscando assim contribuir para transformar o mundo através do nosso exemplo de fazer sempre bem feito. Somos a Impasa, a transformação do milho em progresso. Estamos de volta ao nosso terceiro bloco do Boi em Pauta e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os avanços nas pesquisas que diz respeito à pastagem. Tem coisa nova chegando no mercado aí e o Bruno vai falar pra gente o que tem de novo. Bruno, você falava para mim, antes da gente entrar no ar, de algumas variedades novas, resistente à cigarrinha. Conta um pouquinho pra gente o que tem de novo aí nesse mercado de forrageira. Legal. A Embrapa tem um programa de melhoramento genético de forrageiras, né, talvez o maior do mundo tropical, que 40 anos de existência, onde a gente vem trabalhando sempre na busca de novos cultivares. E eu queria só, interrompendo você um pouquinho, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, viu? Eu, desde criança, eu tiro o meu chapéu para a Embrapa,
porque as pesquisas da Embrapa fizeram que hoje a gente produz a braquiária, né, que no cerrado, na areia, produzindo boi. Então, assim, parabéns à Embrapa. A Embrapa é realmente uma empresa que... Eu estou falando de capim aqui, mas se você falar na produção de soja, no cerrado brasileiro, então, quer dizer, a gente só tem a agradecer a essa empresa e também aos pesquisadores que trabalham aí dioturnamente para mudar o cenário de produção brasileiro. Né? E colegas espalhados pelo Brasil inteiro, né? A Embrapa tem melhoristas aí na parte de forjicultura espalhados no Brasil inteiro. O núcleo central lá é a Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, onde a gente trabalha em parceria com os colegas. E sempre que tem alguma coisa nova, eles mandam, a gente testa aqui no norte do estado, porque, né, Mato Grosso é o maior rebanho desse país, então a gente tem a obrigação de saber como é que esses cultivares trabalham e funcionam aqui no estado. Então, desde 2010, quando eu cheguei aqui, a gente vem trazendo os novos cultivares da empresa no sentido de entender as respostas dele aqui no estado. E acho que a gente tem de mais recente aí são os números que saíram do nosso último experimento com a Ipiporã, que é uma braquiária híbrida que vem lá da Embrapa Gado de Corte, uma braquiária com potencial extraordinário de produção. Chegamos aqui em Sinop com números na casa de 22 arrobas por hectare na nossa recria, apenas com sal mineral, então capim de alto valor nutritivo, qualidade muito boa realmente, os animais desempenhando super bem e com a grande vantagem de não ter problema nenhum com a cigarrinha. Né? A gente está aqui numa região que chove 2.000 milímetros, com 8, 9 meses de chuva. Na hora que eu contava isso para os americanos lá, eles não entendiam, né? Na cabeça deles é difícil entender um cenário tropical como esse. E acho que a Ipiporã vem para ajudar a gente num passo adiante realmente para conseguir uma intensificação legal. Você imagine na hora que um cultivar como esse, de alta produção, com alto valor nutritivo, encontrar aí uma suplementação com DDGS, que eu acho que a gente também aqui em Sinop está assistindo, uma coisa, né, me assustei com esse progresso da usina. Essa 163 aqui está revolucionando, né? Fiquei um ano fora, volta, você vê já 2 indústrias aí em funcionamento, 2 ou 3 em construção. Eu acho que a gente vai ter que unir manejo de pasto em novos cultivares, em todo esse aporte que vem junto com a usina do etanol de milho, que vai mudar esse cenário da pecuária em torno da gente. E essa aí, Ibiporã? Ipiporã. Ipiporã, ela é resistente à cigarrinha. Resistente à cigarrinha, a gente tocou ela por 2 anos aqui em Sinop, sem necessidade nenhuma de utilização de nenhum tipo de inseticida para controlar. Ela só não vai bem, vamos fazer ressalva, a gente sabe, conhece o que é bom a gente fala que é bom, o que não funciona, a gente precisa avisar também. Ela não funciona bem nas áreas onde a gente teve problema com a síndrome da morte da braquiária. Okay. Ela não vai bem onde teve morte súbita, mas com relação à cigarrinha, é impressionante o resultado com ela. Esse GMD de 600 gramas dia que você acabou de falar aqui, a gente lá na palestra, lá na Fazenda Araponga, 2 mestres lá falando pra gente, ó, o GMD dos sonhos é acima de 600 gramas dias a pasto, tanto o Marcos Gambale como o Flávio Rezende, 2 pesquisadores aí falando desse GMD. Então, assim, é um sonho realmente produzir isso a pasto só com sal mineral. Né? Exatamente, exatamente. E se a gente aí aproveitar a sua deixa, dentro dos experimentos com integração lavoura-pecuária, que a gente também fechou um ciclo agora de 3 anos aqui em Sinop, os menores ganhos estão na casa de 620, a gente chega até 720 gramas por dia, aí já entrando um pouquinho, 0,1%, 0,2% de proteico, o que mostra para a gente o nosso potencial de chegar com integração lavoura-pecuária a números que variaram aqui entre 28 e até 35 arrobas por hectare na média de 3 anos de experimento. O Josinaldo do Integra apresentou alguns números nesse sentido aí. Isso. Então, possibilidade de unir, né, Arnaldo? A gente está aqui com soja plantado aí fora, vamos começar a colher soja, plantar milho, DDGS, integração lavoura-pecuária-floresta. Eu acho que o Brasil tem um potencial para dar um banho de pecuária no mundo inteiro. A lavoura-pecuária-floresta, ela tem crescido? Tem crescido? A introdução do componente florestal, ele nem sempre é bem visto pelos tanto agricultores quanto pelos pecuaristas. A gente tem visto uma crescente muito forte na integração lavoura-pecuária. Essa tem crescido muito. Essa vem casando de uma maneira extraordinária, a gente tem conseguido acelerar a cria, acelerar a recria, e você dá ao produtor a possibilidade de tomar a decisão que ele quer dentro da fazenda, em aumentar a soja, aumentar o boi, à medida que o mercado flutua, ele pode fazer os seus ajustes internamente. Mas me diz uma coisa, por exemplo, agora com a chegada dessas grandes indústrias, como a Impasa, que é nossa parceira aqui do Boi em Pauta, até queria agradecer a equipe da Impasa lá, nossos parceiros, vão precisar de energia.
Vão. De repente vai começar a ter mais essa ILPF surgindo aí. Ao que tudo indica, a gente caminha para uma necessidade de utilização de madeira maior do que o que a gente tem, e o componente florestal pode ser sim alguma coisa que a gente vai precisar dele daqui para frente. Eu consigo ver ele bem mais forte quando a gente fala de silvopastoril, porque com relação à lavoura a gente consegue usar ela nos primeiros anos, mas resultados da gente aqui de Sinop diz que depois de 5, 6 anos a produção de soja e milho começa a cair um pouquinho quando a gente tem a floresta, né, em renques, como a gente usa lá dentro. Então ela serviria, a integração lavoura-pecuária-floresta seria para a gente fechar os primeiros 4, 5 anos, a partir disso viraria um silvopastoril, mas a gente de fato precisa dessa chegada da indústria para fazer essa madeira ter valor agregado aqui dentro e a gente poder ter para onde vender a nossa carne, a nossa soja, o nosso milho e a nossa floresta. Nossa floresta, né? Bom demais. Ô Bruno, que bate-papo legal, né? As coisas, o tempo vai passando, passa rápido aqui. Eu queria ficar 1 hora aqui conversando com você, porque realmente o tempo passa rápido aqui. Bom, para fechar, Bruno, eu gostaria que você deixasse aos nossos produtores brasileiros e quem vai acompanhar essa palestra, essa nossa entrevista, Mundo Afora, uma frase motivadora, o que você vê de potencial no Brasil, esse momento que nós estamos vivendo de transformação no Brasil, né? E assim, o que a Embrapa vem trazendo de novo para nós aí nos próximos anos. Arnaldo, eu que agradeço e eu diria que a grama não é mais verde no pasto do vizinho, né? Eu acho que a gente tem essa coisa de achar que o vizinho é sempre melhor do que o nosso. Depois de 1 ano e meio nos Estados Unidos, o que eu diria é o seguinte: sim, nós temos potencial para fazer muito, sim, já fizemos muito e sim, continuaremos fazendo cada vez mais. Porque poucos são os países do mundo que têm a estrutura tropical que a gente tem, com 8, 9 meses de chuva, com 1.500, 2.000 milímetros de chuva. Então sim, temos potencial para fazer mais e é o agropecuarista brasileiro quem vai entregar esse PIB para o nosso Brasil e é quem vai fazer o nosso Brasil ser cada vez maior. Ok, então, Bruno, muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo as novidades. Obrigado à Embrapa, que sempre libera você de forma tranquila, né? E agradecer mais uma vez e parabenizar a Embrapa também pelo trabalho que tem feito no Brasil. O Brasil é a potência mundial que é hoje. A gente deve muito isso ao trabalho da Embrapa. Se você quiser ver essa ou outras entrevistas exibidas aqui no Boi em Pauta, é só entrar no www.ricardonicolaoleilões.com.br.